Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Todos os dias começamos o dia com a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre as orações que o Senhor responde. Muitas dúvidas existem em meio a esse assunto e eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que sirva como direcionamento para nós compreendermos quais são as orações que o Senhor nos responde. O texto base do dia de hoje está lá na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 5, versículo 14 e 15. E assim está escrito: Estas coisas... Vou ler do 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Olha só que maravilhoso. Nós imaginarmos que um Deus tão grande, poderoso, soberano e sobrenatural, Ele se reduz ao ponto de estar atento e querer ouvir as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas. A palavra nos ensina aqui nesta manhã que quando nós nos achegamos confiadamente ao Senhor, como está lá escrito em Hebreus 4,16, nós podemos nos achegar realmente com essa confiança, sabendo que Ele não só nos ouve, mas também nos atende às nossas petições, atende com a graça, com a misericórdia, na hora, no momento em que for oportuno. O texto que o apóstolo João está deixando aqui para nós nos basearmos, ele fala sobre um Deus que, além de ouvir as nossas orações, Ele atende os nossos pedidos. Só que tem uma chave muito preciosa aqui. Por muitas vezes, se nós não nos atentarmos, pode ser que nós venhamos pedir várias coisas para o Senhor, e por vezes essas orações elas não são correspondidas, digamos assim. Às vezes o Senhor até as ouve, mas por que às vezes eles não acontecem? Porque existe um segredo muito precioso nas Escrituras, e esse segredo ele fala sobre a vontade de Deus. O apóstolo João, quando ele deixa esse texto para nós aqui, ele fala que esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e atende às nossas petições. O fato é que as nossas orações somente elas serão respondidas se estiverem de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João 14 que tudo aquilo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus nos será concedido para que o Pai seja glorificado nos céus. Existe uma mecânica, uma dinâmica para que as nossas orações elas sejam atendidas. E a principal de todas é que todas as nossas petições elas devem estar contidas nas Escrituras. E se elas estão contidas nas Escrituras, elas são a verdade absoluta. E, portanto, são promessas que existem sobre as nossas vidas. Portanto, nós precisamos aprender a desenvolver um modo de orar como orarmos segundo a palavra de Deus. Quando nós orarmos pedindo, por exemplo, a cura, nós precisamos lembrar não para o Senhor, mas para nós mesmos, que lá no livro de Isaías, capítulo 53, diz que o Senhor Jesus levou consigo todas as enfermidades. Ele levaria, no texto profético, e assim aconteceu na cruz. Nós sabemos que o Senhor ele ainda realiza milagres, ainda desenvolve os seus sinais, os prodígios, as maravilhas. A Bíblia diz também que nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que iríamos comer, com aquilo que iríamos vestir, porque o Senhor ele cuidaria de toda essa parte, né? Lá em João 10 está descrito dessa forma. É muito importante que nós compreendamos e entendamos as Escrituras para quando nós formos fazer as nossas preces, nós orarmos diretamente as promessas que nós temos como direito nas nossas vidas. Então assim nós somente ativaremos aquilo que outrora já foi liberado sobre nós. Não que nós precisamos lembrar ao Senhor que Ele precisa fazer algo pelas nossas vidas, mas nós precisamos lembrar para nós mesmos o quanto é rica a palavra de Deus, o quão amorosa ela é, o quão misericordiosa, graciosa é, e quanta disponibilidade ou pré-disponibilidade existe sobre as nossas vidas. Então as orações nada mais, nada menos nos fazem lembrar que existem promessas, e a cruz é um caminho aberto para as nossas vidas. A própria palavra nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho ele precisa ser acessado, e quando nós acessamos esse caminho com confiança, entendendo que nele nós teremos sonhos, desejos, teremos livramento, teremos salvação da nossa casa, teremos tantas e tantas e tantas promessas, 8.000 promessas aproximadamente tem nas Escrituras, e mais 20.000 textos que apontam para essas promessas. Então é muita coisa que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós só precisamos compreender qual é a vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e orarmos a palavra. Então, o convite de hoje é que você se debruce nas Escrituras. Tenha o hábito de ler, meditar, pesquisar, estudar acerca das Escrituras, e tenha a convicção de que se você pedir algo hoje em oração e esse algo estiver de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra, com as Escrituras, você pode ter a certeza, pode ter a confiança que o Senhor fará isso acontecer, chegará na sua vida e o nome dele será exaltado e glorificado. Pensa nisso, viu? Receba essa mensagem no seu coração nesse dia e aprenda, em nome de Jesus, orar a palavra para que você viva todas as promessas do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença aqui nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos por mais um dia podermos começar um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado por essa mensagem, Pai amado. Nós tivemos um entendimento acerca das orações que o Senhor responde, corresponde ou realiza sobre as nossas vidas. E o Senhor nos ensinou nessa manhã que nós precisamos criar o hábito de orar a palavra, de conhecermos a palavra, Senhor, de compreendermos as Escrituras, a Tua vontade está manifesta nela, Pai.
Então, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, nós queremos tomar posse daquilo que a Tua palavra diz, Pai. Nós queremos tomar posse da Tua palavra quando ela diz que o Senhor é o Deus da provisão, quando o Senhor é o Deus da cura, quando o Senhor é o Deus da vitória, Senhor. Quando o Senhor é o Deus do triunfo, Senhor. O Senhor que é o nosso baluarte, a nossa coluna de sustentação para os tempos difíceis. O Senhor é aquele que, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, o Senhor é aquele que alivia os nossos fardos, Pai amado. O Senhor é aquele que cura através da mensagem da cruz, Pai. O Senhor é aquele que salva, liberta, Senhor. Nós nos apropriamos de cada uma das palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, Paizinho. Nós queremos tomar posse nessa manhã, portanto, Pai amado, ensina-nos, Pai, a orar como convém. Ensina-nos, Pai amado, a clamar através da Tua palavra, para que em nome do Senhor Jesus, nenhuma das promessas que existem sobre as nossas vidas se percam e assim elas sejam realizadas, o Seu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa petição nessa manhã, Pai. Assim eu oro, te louvo e com olhos de fé eu já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos, os seus planos. E lembre-se, Deus, Ele responde e corresponde às orações. Nós só precisamos alinhar os nossos pedidos com a vontade e com a palavra dEle. Deus abençoe a sua vida.